lá na nobreza, né? Quando o Nabucodonosor sitiou aquela cidade e levou cativo para a Babilônia o seu rei Joaquim e outras pessoas de lá, inclusive os jovens que faziam parte daquela linhagem. Eu quero que tu coloques, Lucas, Daniel 1, versículo 4, por favor. Para que você entenda como eram esses jovens. Olha só. Jovem em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Daniel e seus amigos não eram qualquer pessoa, não eram pessoas comuns. Eles eram dotados de toda inteligência e sabedoria. E Nabucodonosor, ele já estava de olho neles, né? Já estava de olho neles. Então, querido, o que eu percebo aqui é como que eu posso dizer? Não é a audácia, mas é a ousadia. Muito obrigada. A ousadia de Daniel. Queridos, quando eles saíram de Judá para a Babilônia, sabe quantos quilômetros eram, irmãos? 871 quilômetros, mais ou menos. E naquela época não tinha carro, né? Não tinha condução. Era só, como diz a minha irmã, Raimunda, Uber Cadela. Era no Uber Cadela. Então eles andaram 8 meses, né? E ali eles foram fazendo aquele trajeto. Queridos, então aqui não tem na Bíblia, mas eu já estou aqui conjecturando, né? Falando sobre como é que eles iam conversando lá, Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos iam conversando ali, né? E dizendo assim, poxa, eles conheciam, eles eram sabedores da história dos antepassados deles, né? Então Daniel e seus amigos conheciam o Deus Todo-Poderoso, sabiam dos feitos que ele tinha feito no passado. Então com certeza eles iam dizendo, poxa, Ananias, eu creio que nosso Deus vai nos livrar. Porque, queridos, eles estavam indo para ali, eles não sabiam que eles iam para o palácio, eles sabiam que eles iam cativos, que eles iam ficar presos, que eles iam ser escravos, né? Então, quando Daniel e Azarias estavam ali conversando, né, com certeza passou isso pela cabeça dele, mas nós temos um Deus que tudo pode, tudo vê. Glória a Deus. Ele está nos observando aqui. A ousadia de Daniel, que também eu acho, foi que quando ele chegou lá na Babilônia, que eles chegaram lá, a primeira coisa que se faz é o quê? É procurar logo se instalar, né? Onde vai ficar, procurar alimentação, enfim. E ali Daniel já foi logo lá, eu achei ele muito ousado, não conhecia ninguém, estava vindo escravo, né? E ele teve essa ousadia de ir falar com o comandante da cozinha. Querido, já tinha uma ordem dada pelo rei. E uma ordem dada pelo rei não poderia ser desfeita. Com certeza aquele homem ele já estava, né? Ele disse, não, mas foi dada, vocês têm que comer assim, 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 porque o rei quer vocês todos bonitos. Mas vamos fazer aqui um acordo, nos dê somente fruta, eu não quero comer desses manjares do rei, sabe? Vamos fazer. Ele disse, não, mas já tem mandando, olha, eu estou arriscando aqui o meu pescoço, a minha cabeça, né? Mas olha, sabe o que eu entendo aqui também? É que quando Deus está no propósito, Deus está na nossa frente, no projeto, Ele vai na frente, querido. Louvado seja Deus, e Ele foi na frente e falou no coração daquele homem e amoleceu o coração daquele cozinheiro. E Daniel saiu ali vencedor, né? Porque ele tinha proposto no seu coração não se contaminar. Queridos, ele estava ali naquele palácio, mas ele não se dobrou. Isso eu acho lindo na vida de Daniel, porque o Babilônia é como se fosse o mundo hoje. O mundo está aí com seus prazeres, com tudo aquilo que eles oferecem. Para a nossa carne é boa. Quem não gosta do bem bom? Quem não gosta de comer bem? Quem não gosta de tudo aquilo que podia usufruir naquele palácio? E Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Outra coisa que eu observei é que Daniel, ele ficou a vida dele, querido, ele saiu com 17 anos de lá de Judá. E ele, quando ele foi para a Cova dos Leões, eu perguntei para a Sônia ali do
Joãozinho, né? Para a cova do Joãozinho, ele tinha 80 anos, já era um de idade. Ou seja, Daniel viveu a vida dele toda na Babilônia. Outra coisa que eu percebo na vida de Daniel também, querido, é que ele foi um bom funcionário. Porque vinha reino, saía reino e ele continuava servindo no palácio. E ele só tinha a ascender, né? A vida de Daniel foi uma ascendência, glória a Deus, mas não se contaminou, não se dobrou. É isso que é lindo na vida de Daniel. É assim, querido, que nós devemos ser. Não devemos nos vender. Como é que está sendo o teu projeto, a tua situação lá onde tu está trabalhando? Será que tu está te vendendo? Será que você tem se esquivado, não dizendo, poxa, me escondo, não quero que ninguém saiba que eu sou crente, porque tem isso, tem aquilo? Não, querido, você tem que se posicionar como servo, como filho de Deus, você tem que se posicionar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E ali, Daniel, ele só foi crescendo. Daniel, ele foi conselheiro dos magos ali, dos adivinhos, né? Ele foi conselheiro deles, estava ali, ele fazia o seu trabalho. Ele tinha vindo, né, cativo, ele fazia o seu trabalho ali. Depois ele foi ser, sabe o quê? Conselheiro dos reis, depois ele foi ser governador. Enfim, querido, ele já estava de idade, mas ele trabalhava no reino. Não é como hoje que tu já está de idade, todo mundo está te dispensando. Por quê? Porque ele era um homem de Deus íntegro. Ele tinha a sua conduta ilibada, ele era de Deus, ele era um servo fiel. Nele não havia nada que o pudesse condenar. Glória a Deus, aleluia. Assim que tem que ser a nossa vida, amado. A vida do cristão tem que ser dessa forma. Amém? Glória a Deus. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, eu vejo assim que é um capítulo mais claro que a Bíblia tem sobre batalha espiritual, sabe? Aqui no livro de Daniel 10, houve uma batalha. Daniel teve uma visão e ele ficou querendo a resposta de Deus sobre aquela visão, uma visão do futuro, do que ia haver, do que ia acontecer. E Daniel propôs no seu coração jejuar 21 dias. 21 dias, 3 semanas. Ele se colocou ali à margem do rio Tigre e foi se humilhar. Ele se absteve de comida, de bebida, de pentear o cabelo. Em algumas versões não fala, né? Mas outras tem. De pentear o cabelo, de passar óleo, essência no seu corpo, enfim. Ele se absteve de tudo, de todas essas coisas, para ficar somente em consagração ao Pai e receber a resposta de Deus. Aleluia. Queridos, sabe o que eu vejo? Quando o anjo do Senhor chegou para Daniel e disse: Daniel, que as tuas orações desde o primeiro dia são ouvidas com as palavras. Querido, não é diferente aqui. Não é diferente aqui. Desde o primeiro dia, o Senhor tem ouvido as nossas orações. Mas saiba que há uma guerra espiritual, há uma batalha no campo espiritual. Ninguém vai para uma guerra porque quer, por lazer, não. Querido, quando na guerra do Antigo Testamento, todo vencedor podia pegar as coisas daquele que ele tinha vencido. Porque praticamente todas as pessoas estavam mortas. E o que acontece é que eles pegavam tudo que era de melhor, de precioso, de valioso, eles pegavam daquela cidade. Isso chama-se despojo de guerra. Aí aquele que ganhava ficava mais poderoso, porque ele tinha muito mais coisas, muito mais dinheiro, muito mais valores, muito mais joias, utensílios, roupas, todas essas coisas eles pegavam do povo que ele tinha vencido. E na guerra espiritual não é diferente. Mas só tem uma coisa: campo espiritual. Eu e você recebemos o despojo, que é a resposta da nossa oração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, vou dando glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, querido, quando Daniel estava ali orando 21 dias, não é fácil, né? Sem comer, sem beber, a pessoa fica fraca, nós somos seres humanos, ficando fraco. E aí,
O Senhor mandou a resposta para Daniel. Só que houve embaraço no campo espiritual. O príncipe da Pérsia, que é o príncipe do demônio mesmo, porque lá eles adoravam vários deuses, eles não adoravam ao Deus único e verdadeiro. Tinham vários deuses, como disse o Joãozinho, era um povo politeísta, acreditava em vários deuses. Então, Daniel, ele se colocou ali, orando, buscando, não cessou de orar. E aí o anjo Gabriel não podia passar, querido, porque o anjo Gabriel, ele é mensageiro, ele não é guerreiro. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus viu e mandou o arcanjo Miguel. Esse sim, esse é guerreiro, aleluia. E com Deus ninguém perde guerra. Glória a Deus, ninguém vence o nosso Deus, aleluia. Ele enviou o arcanjo Miguel e abriu-se o caminho, louvado seja Deus, para que ele entregasse a resposta para Daniel. Creia, querido, que você não está aqui, irmão. O Senhor tem ouvido a tua oração, mas se ela ainda não foi respondida, creia, somente creia, que há uma batalha espiritual, mas nós somos mais que vencedores, como diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas isso, querido, dele entregar a vitória só foi possível porque Daniel não cessou de orar. Glória a Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. 21 dias que ele propôs no seu coração de jejuar, de orar. Mas o número 21 não é um número, não é um mistério o número 21. O número 21 não é mágico, sabe? Não é um número 21. Você tem que orar até Deus responder. Até Deus responder. Nós estamos fazendo essa campanha de 21 dias. Se você ainda não recebeu, creia. Pode ser 30 dias, pode ser 40 dias, 45. É quando Deus responder que você tem que parar de orar por esse propósito. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que precisamos ver no texto é que Daniel orou até Deus responder. Ou seja, a oração poderia ter durado 10 dias, 15 dias, 55 dias, não importa o número. O importante é Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui, nessa época já era o rei Ciro. Tinha passado vários reis, né? E aqui, quando Deus falou, mandou o arcanjo, mandou o anjo Gabriel falar com Daniel, era no reinado de Ciro. Irmãos, você já viu pessoas que oram só um pouquinho e não obtêm resposta do Senhor? Aí eles logo reclamam, desistem, reclamam, murmuram, Deus não está respondendo a minha oração, eu não vou mais orar, eu vou me desviar, eu não vou mais para a célula, eu não vou mais para os cultos, o pastor Edson fica falando lá no culto, mas eu desisto, porque eu não estou conseguindo aquilo que Deus, Ele não está me respondendo. Sabe, querido, se eu perguntar aqui para os obreiros, qual é o segredo, qual é o mistério da tua oração ser respondida? Com certeza eles iriam dizer que era a perseverança, que era a insistência. Aprenda nessa noite, insista, persista, não desista, porque a resposta virá. A resposta virá. Glória a Deus. O Senhor te trouxe nessa noite aqui para te ouvir isso. Quem sabe você está cansado de orar, sabe? Mas não desista. Se fôssemos perguntar para os apóstolos de Jesus, quando Jesus já foi embora, já estava lá ao lado de Deus, sentado à destra do Pai, e os seus discípulos ficaram aqui. Atos 6:4, Lucas, por favor. O que é que eles iriam responder para nós, os discípulos? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, querido, precisamos orar. Temos que orar. Sabe, se você nos perguntar para o apóstolo Paulo, com certeza também ele diria, lá em Tessalonicenses 5:17, que diz, orai sem cessar. Como o nosso pastor ontem falou, disse que você falou tudo que eu ia falar. Mas ele diz assim, orai sem cessar. Queridos, não é que eu vou ficar 24 horas orando de joelho, não. A oração
uma intimidade com Deus. Orar de joelho é maravilhoso, é glorioso. A gente se humilha na presença de Deus, mas também nós temos que ficar no campo da mente. Se tu está no teu trabalho, tu está conectado, aleluia, orando pela tua família, orando pela igreja, orando pelos teus projetos, pelos teus sonhos, sabe? Você não para de orar 24 horas, você tem que estar em constante oração para o Senhor, porque é assim que Deus gosta. E se fôssemos perguntar para Jesus? Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Louvado seja Deus. Jesus, ele... Olha só. 18:1. Se fôssemos perguntar para Jesus, que é o nosso maior exemplo. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha só, o que é que o próprio Cristo nos fala? Orar sempre, buscar sempre a Deus. Lucas 6:12 também fala de oração. 6:12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus não orava pouco, ele orava a noite toda, querido. Mas Jesus era Deus aí, será que ele precisava orar? Ele era filho de Deus, precisava orar, porque ele tinha comunhão com o Pai. Do Pai vem a essência, e o Filho ama o Pai, e o Pai ama o Filho. E nós, querido, não temos que também relaxar na oração. Precisamos orar, precisamos orar. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos clamar a Deus, porque é assim que se cumpre Mateus 21:22 em nossas vidas. Temos tudo o que pedimos em oração, crendo, o receberemos. Então você tem que colocar no seu coração que você vai conseguir, querido. Creia, o nosso Deus pode todas as coisas. Ele te contempla, Ele vê. Ele conhece o teu dia a dia. Muitas vezes as pessoas passam, sabe, horas que não está na presença de Deus, não fala, 20, não sei quanto tempo nas redes sociais, não sei quanto tempo vendo série, não sei, nada contra quem assiste, quem entendeu, mas faça um paralelo das horas que você passa nas redes sociais, ou então vendo uma série, e veja quanto tempo de oração você fica. Querido, quando nós oramos, querido, nós nos enchemos de Deus. Quando nós oramos, nós ficamos fortes. Nós queremos vir para a igreja. Nós queremos ir para a célula. Me dispõe, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Eu não tenho preguiça de vir à casa do Senhor. Sabe? Que o Senhor em Cristo nos abençoe, nos guarde. E que a gente possa fazer uma nova aliança de oração nessa noite. E que você possa estar orando sempre com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, a oração é essencial na vida do cristão. Ela é o combustível do crente. Como tem sido a tua vida de oração? 15 minutos? Uma vez na semana? Ou só quando vem à igreja? Queridos, vamos nos posicionar. Aleluia. Sabe, queridos, fala aqui e para lá. A palavra veio primeiro aqui, na minha vida. E quando eu estava meditando nessa palavra aqui para falar, e só Jesus na causa, irmãos. É só a misericórdia de Deus para ele estar aqui em cima. E eu disse, Senhor, tu és comigo, Pai. Tem misericórdia. Já vou fazer 60 anos, Senhor. E eu preciso pregar a tua palavra. Eu preciso me colocar. Sabe? Então Jesus tem misericórdia de nossas vidas. Que nós possamos cada dia nos dobrar. Porque só o Senhor vem a nossa vitória. Só do Senhor que vem a vitória. Ele guerreia por nós. Ele que guerreia nossas guerras. Coloquemos tudo diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha só, para encerrar, outro dia eu estava na minha casa, meu celular estava com a bateria bem baixinha, 29. E aí eu coloquei lá no carregador, ele tem um plug, uma conexão, né? E o outro vem para cá para o celular. Então estava na tomada o carregador, só que não estava bem conectado lá, não estava passando corrente. Aí eu fui, fiz minhas coisas, aí quando eu volto, 29, 29. Aí eu fui mexer lá,
rapidinho começou. Sabe? Eu me lembrei assim do crente. O celular sem bateria, para que serve? Nada. Não serve para nada, querido. É um enfeite aqui. Não posso usar, não posso usufruir de nada dele. Assim é o crente que não busca viver a vida de oração, de intimidade com o Pai, fica fraco, fica caindo, sabe? Não tem força de nada. Irmão, ora por mim, irmã, ora por mim. Senhor, eu aprendi uma coisa. Não é que a gente não peça oração para os irmãos. Quando a gente está passando por uma luta, por uma batalha, convidamos alguns irmãos, olha irmão, vamos batalhar, vamos guerrear comigo, porque o negócio está feio. Mas você tem que tomar posse de orar pela sua família, de orar pelo seu filho, de todos aqueles que achegam em você orar, você determinar, você é sacerdote dentro da sua casa. E eu oro mesmo, eu oro, eu glorifico o meu Deus na minha casa. Louvado seja Deus, eu louvo o meu Senhor, glorifico o meu Senhor dentro do meu lar. Louvado seja Deus, glória a Deus por essa oportunidade, sabe? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E Daniel, ele teve duas coisas que me chamam a atenção. Daniel, aqui, ele disse assim: quando tu aplicaste a compreender e a humilhar-te diante de Deus. O que é coração aplicado? Um coração aplicado é um coração puro, um coração que não titubeia, um coração que está fixo, firme, forte, crendo na presença de Deus. Sabe quem ele tem crido? Você sabe quem tem crido? Nosso Deus, querido. Nós sabemos dizer a razão da nossa fé, quem quer que seja. Entendeu? Nós temos que ser forte. Nós temos que forte em Deus, determinados em Deus a fazer aquilo que o Senhor quer, porque Deus estava. Deus estava na vida de Daniel. Deus conduziu Daniel ali na Babilônia, mas ele não se dobrou. Ele não se contaminou com nada. Ele é íntegro. Assim tem que ser a vida do crente. Porque você vai ser vitorioso sempre quando você não negocia a sua fé. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, queridos, para encerrar, não sei se eu já passei agora. A grande lição que aprendemos hoje com Daniel é que mesmo que não pareça, não devemos desistir. Acredite, Deus, desde o primeiro dia que iniciamos o nosso propósito com Deus, Ele tem ouvido as nossas orações e certamente enviará o seu anjo. Quem crê? Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao nosso Pai. E Ele continua nos abençoando em nome de Jesus.